Eu agradeço o convite, né, da Corpore, é legal estar aqui novamente. Eu sou diretora da Nutri4Life, que é lá que acontecem as consultas, é lá que é uma consultoria de nutrição que dá para fazer várias coisas com corrida. Vamos lá, e o que essa Nutri4Life faz? Só para situar vocês, ela presta consultoria para assessoria esportiva, para empresas, com projetos de qualidade de vida, para a indústria de alimentos. Hoje um dos nossos clientes potencial é a Panko, então a gente presta consultoria para desenvolvimento de produtos, para academias e faz cursos e palestras. E onde chamar, a Lenícia vai lá falar. E quem é a Lenícia? Além disso que ele falou, sou colunista da Sport Life e do jornalzinho da Corpore, não sei se vocês já viram. Daí o pessoal é até legal, porque o pessoal veicula, né? Fala assim, aqui é nutricionista da Corpore, é legal, que daí já liga uma coisa com a outra. Às vezes eu escrevo para O2, Pense Leve, Men's Health, aí vai por, cada um chama uma época, né? Mas a revista Sport Life é colunista mesmo, todo mês tem. E eu sou nutricionista da parte esportiva, da parte de academias, equipes de corrida, equipes de biatlon, que mudou o nome agora, que não é mais biatlon, né? É o aquatlon, duatlon. E eu sou maratonista, eu sou uma pessoa que é apaixonada mesmo pela corrida. Eu corro há mais de 7, acho que já vai fazer 8 anos em julho, e eu comecei a correr e foi indo, o vício foi crescendo. E o que a gente vai falar hoje? Então a gente vai falar sobre o que é carboidrato, o que é proteína, o que é uma gordura, o que são vitaminas e minerais, que isso é a base, né, da alimentação. O que é uma alimentação saudável, então como, quando, quanto comer, né? Todos esses questionamentos, e daí vai direto para a parte de atividade física. Então, o que comer antes, durante, após o treino ou a competição, e daí vem dicas práticas, exemplos de cardápio, e se der tempinho ainda, eu conto os causos. Eu sempre relato causos meus, né? Para não falar de ninguém, que são todos engraçados. Quando a gente pensa em alimentação, de um modo geral, a gente pensa em dois grandes grupos de nutrientes. Então, a gente pensa dos macronutrientes e dos micronutrientes. Os macros são aqueles que são o nosso combustível, são em maior quantidade na alimentação. Eles compõem os alimentos em grande peso. Dentre eles estão, então, carboidratos, proteínas e lipídios. E os micros, eles necessitam de quantidades bem pequenininhas, mas que são também essenciais, são importantes, que são as vitaminas e os minerais. É legal lembrar, ontem, por exemplo, eu dei uma aula de suplementação esportiva lá na pós da São Camilo. E todos os nutricionistas que estavam assistindo a aula, eles tinham medo de suplementação. Que eu sempre brinco, falo assim, olha, suplemento nada mais é do que isso daqui, só que eles colocam os nomes diferentes, né? Eles colocam aqueles nomes todos diferenciados, tal, você vai ver lá, é carboidrato, é proteína, é lipídio, tem vitaminas, tem minerais. Então, às vezes o pessoal pensa que faz milagres, mas não, depende de que você está precisando, se você está necessitando mesmo desse suplemento. Alguém já viu um carboidrato? Olha a carinha dele. Pus uma foto da esquemática dele, que é essa caricatura. Essa é a foto. Então, na verdade, a molécula, né, do carboidrato, ela pode ser composta por várias unidades. Dependendo da quantidade dessas unidades, ela pode ser chamada de polissacarídeo, oligosacarídeo ou monossacarídeo. O monossacarídeo é aquele que a gente conhece como glicose, que é a partícula menorzinha do carboidrato. É esse daqui, é uma pentose. Se eu já junto duas moléculas, junto uma glicose, esse é um exemplo. Outro exemplo, por exemplo, é a frutose. Eu junto uma molécula de glicose com uma de frutose, eu tenho 2. Eu já tenho uma sacarose. A sacarose, quem conhece? É o açúcar de mesa, né? Esse é o açúcar refinado, esse que a gente usa no dia a dia. E polissacarídeos, aí eu junto várias moléculazinhas dela e faz, por exemplo, um amido. E daí já é uma molécula mais complexa, mais longa, tá? E quem já ouviu falar de glicogênio? Glicogênio muscular. Isso. E tem glicogênio é a nossa reserva de carboidrato no nosso corpo. Então ela tem dois locais principais de reserva, músculo e fígado. Tá? Então, no músculo é o glicogênio muscular, no fígado o glicogênio hepático. A função do glicogênio muscular qual é? Manter os corredores correndo, né? Dar um sprint, dar uma explosão. Daqui a pouco a gente vai ver né, que o carboidrato é uma fonte de energia rápida. Vou falar de carboidrato hoje a noite inteira. E o glicogênio hepático, ele mantém a glicemia. Tá? Então, quando você está dormindo, você não está comendo, aí vai caindo a glicemia, o fígado tenta manter essa glicemia sempre ok, tá? Função principal do carboidrato, energia.
tá? A energia porque em 1 grama ele fornece 4 calorias. E a principal função é energética. Quais são os representantes do grupo de carboidrato? Então nós temos pães, massas, arroz, me deem mais exemplos. Batata, do grupo da batata, então vai a empolgação, mandioca, mandioquinha, toda a família de feculentos. O arroz integral também, só que o arroz integral, o que acontece com ele? Ele não é polido, ele não tira a parte de fibra, né? Então o arroz refinado, ele tirou a fibra e uma parte de vitaminas e minerais. Então o arroz integral, ele continua com o carboidrato lá no miolinho dele. Biscoitos, né? Então isso daqui são as grandes fontes de carboidrato. Essencial você saber disso daí, porque ele é muito importante para o exercício. E o que é uma proteína? A gente sempre brinca que proteína é um colar de pérolas, né? Ele também tem a unidade básica, né, que são os aminoácidos, e juntam vários tipos de aminoácidos e formam essa cadeia toda. O que é incrível é saber que a gente só tem 20 tipos de aminoácidos no nosso corpo, na espécie, só tem 20 tipos. E as diversas combinações deles que fazem nós sermos diferentes. Então nós somos diferentes porque nós temos combinações de aminoácidos diferentes. Isso é lindo, porque a proteína, ela vem decodificada através do DNA, forma o RNA e forma a proteína. Então nós somos diferentes porque temos proteínas diferentes, combinações de aminoácidos diferentes. Olha aqui cada uma está com o seu nomezinho, elas fazem uma cadeia. Só que elas não fazem uma cadeia linda, assim, simplesinha, igual um colar de pérolas. Ela se dobra, ela começa a girar em torno dela mesma, tanto em formato de hélice como de folha pregueada, e ela se dobra novamente entre ela, e depois ela pode fazer até combinações de 2 cadeias proteicas juntas. Por isso, é uma coisa muito complexa. A proteína, ela é super complexa, ela precisa de uma estrutura muito bem elaborada. Vocês imaginam, então, que esse nutriente, ele é um nutriente qualquer, ele é menosprezado para o organismo? Não, ele só tem funções super importantes. Eu posso usar a proteína, então, para quê? Para fazer a estrutura de nossas células. Então, a gente fala que normalmente as proteínas são os construtores, né? Eles fazem as membranas, fazem as células. Eles fabricam hormônios, existem hormônios proteicos e hormônios que são a base de lipídios, mas tem os proteicos. E existem enzimas que vão fazer regulação de várias reações no nosso corpo. Então, as enzimas vão regular se aquilo vai acontecer ou se não vai acontecer. E também isso é regulado por proteínas. E ela é fonte de energia? Sim, mas é a última das funções. Vocês concordam comigo que é um desperdício usar uma proteína, que é uma estrutura tão complexa, tão bonitinha, vem lá do DNA, forma mRNA, faz tudo bonitinho para gerar energia. Para isso eu uso o carboidrato, que é a função do carboidrato principal é gerar energia. A função da proteína ela é mais nobre, então se eu puder economizar a proteína, eu vou economizar ela para as outras funções. Quais são os alimentos que são fontes? Então aí tem todas as carnes, né? Aves, peixes, carne bovina, carne de porco, todas elas são excelentes fontes de proteína, leites e derivados e alguns vegetais, então tem proteínas de alto valor biológico que são boas. Os vegetais, em geral, têm proteínas também, por isso que vegetariano também tem proteína no corpo, porque senão não teria como. Oi? Eu sou vegano. Então, porque precisa. Então, você olhou aqui e falou, eu não tenho proteína no meu corpo. Tem. Os vegetais também têm proteínas, tá? Existem algumas adaptações que têm que ser feitas na dieta de uma pessoa que é vegetariana para atender todos esses nutrientes necessários. Porque, por exemplo, tem várias pessoas que eu conheço que eu atendo, falam, virei vegetariana. Vou comer agora só batata frita. Eu falo, nossa, que ótimo, né? Então aí essa pessoa com certeza vai ter uma deficiência nutricional. Não é por aí. E lipídio? Lipídio, coitado, é um menosprezado. Tem função nenhuma. Deus me livre de gordura. Não é assim que a gente pensa? Quanto menos, melhor. E às vezes muitos nutricionistas, colegas, passam essa visão mesmo. Você corta tudo que tem gordura. Você viu gordura, você tira. Você olha o rótulo, tem gordura, você já separa. Não é esse que você vai comer, né? Então, na verdade, o lipídio ele também tem funções no organismo. E essa é a caricatura do lipídio. Olha que bonitinho. Ele tem uma estrutura de glicerol, que está aqui em cima. O glicerol ele é uma molécula parecida. Ela vai ser precursora de carboidrato, né? Então, por isso vocês viram que ele até é parecido, né? Tem uma cor parecida. E aqui, os ácidos graxos. Essa cadeia enorme,
né, que faz essas 3 cadeias aqui, são os ácidos graxos com muitos carbonos. Essas que estão aqui só riscadinhos simples, são as gorduras que a gente chama de saturada. Ele só tem ligações simples. Quando ele começa a fazer ligações duplas entre as moléculas lá nos átomos, essa aqui é uma dupla ligação, ó, quando tem dupla ligação, ela já chama uma molécula insaturada. E ela vai ser poliinsaturada se tem várias insaturações ou monoinsaturada se tem uma. O que isso muda, né? O que muda é que a gordura saturada, para vocês decorarem, gordura saturada, sólido, SS, né? Fica fácil de decorar assim. Gordura saturada, ela prejudica o nosso organismo porque ela aumenta o colesterol ruim, ela é mais aterogênica, vai causar mais problemas do coração. A gordura monoinsaturada e poliinsaturada são gorduras que são mais benéficas. Na verdade, essa foto aqui está errada, porque a cada dupla ligação que tem, a molécula se quebra. Ela quebra toda a sua cadeia e ela fica curva. Quando essa molécula fica torta, vamos imaginar assim, né, de forma mais simples, ela não consegue encaixar uma na outra muito mais fácil. Vocês veem que essa daqui saturada, ó, ela encaixa certinho, ela faz o pacotamento. Fica mais fácil para entupir a artéria. Se eu chego com uma que é toda curva, ela não vai encaixar tão bem com a outra. Então ela não é tão aterogênica, tão prejudicial. Tá? Essa é uma forma bem simples. Mas se eu pensar nas moléculas que elas são todas curvas, elas dão fluidez para a membrana da nossa célula, tem várias funções. Então quer dizer que tem gordura em todas as células? Tem. Todas as nossas células do corpo, elas têm proteínas em volta e tem gordura também. Então quer dizer que é muito importante a gente ter gordura no nosso corpo. Além disso, ela fabrica hormônios. Eu sempre convenço o homem quando eu falo, você vai chegar a zero, eu quero chegar, doutora, a 0% de gordura no meu corpo. Então, tudo bem, você lembra só que testosterona é feita à base de gordura. Não, doutora, 0 não é um bom número, aí já muda de ideia, né? Não é legal. Então, tem funções, sim, no nosso corpo para a gordura. Lembrando que ela é hidrofóbica, né? Então, onde tem gordura, a água não se mistura. Isso a gente vê, né? As mulheres que vão fazer receita de bolo, percebe isso na receita logo. Aqui eu já expliquei tudo, a saturada é a sólida, a insaturada eu lembro mais dos óleos, tá? Azeites. Só que olha quanto, a função dela é energética, e olha quanto de energia ela fornece. Vocês lembram quanto que forneceu o carboidrato? 4 calorias. Ela fornece mais que o dobro de calorias. E é por isso que os nutricionistas começam a falar assim, pode ter gordura, mas não exagera, porque ela é muito energética, né? Eu tenho que dar uma economizada nas calorias, porque senão esse acúmulo de energia, ele nunca vai ser desperdiçado pelo corpo, que ele foi feito para não desperdiçar nada. Então ele vai acumular na forma de pneuzinhos, onde a gente não quer, né? E as vitaminas e os minerais? As vitaminas e os minerais são aqueles... eu trabalho no Hospital das Clínicas, no Instituto da Criança, e eu gosto de explicar tudo para as crianças como funciona. Eu brinco que as vitaminas e minerais são os pequenos homenzinhos que ficam dentro do nosso corpo, regulando cada processo, fica colocando óleo nas engrenagens e fica ajudando tudo lá. E as vitaminas e minerais, na verdade, o que elas fazem? Elas fazem como cofatores, eles entram nas reações metabólicas como cofatores. Então, eles auxiliam que o processo metabólico funcione de maneira correta, de maneira ideal. Isso daqui é muito difícil de eu detectar deficiência. Por quê? Porque o corpo é uma máquina maravilhosa que se adapta a tudo. A pessoa que não come nenhuma verdura, nenhum legume, ela sobrevive? Sobrevive. Ela sobrevive muito bem porque o corpo se adapta. Uma hora essa engrenagem vai emperrar, uma hora vai ter um problema de saúde, mas ele nunca vai pensar que é uma falta, uma deficiência de vitamina e mineral. Ele vai pensar que é outra causa. O que acontece? Cai o sistema imune. Ah, foi aquela chuva que eu peguei. Ah, tô com dor de cabeça. Com dor de cabeça, mas é porque eu tô passando muito estresse. Então ele nunca vai acreditar que aquilo é uma deficiência de vitaminas e minerais. E o corpo vai lançando sinais, mas que a gente não entende muitas vezes, tá? A gente tem que saber muito bem que todas as vitaminas e dos minerais eles são essenciais. Então eles têm funções essenciais, tá? As vitaminas são separadas em 2 grupos, as hidrossolúveis e as lipossolúveis. Lembra que elas não se misturam, né? Aquelas que são solúveis em água, não adianta eu suplementar com uma mega dose num dia. Ela vai sair toda pelo xixi. Não adianta, porque ela tem que ser consumida todos os dias. O excesso não é armazenado pelo organismo. Quais são elas? Vitamina C e vitaminas toda a família do complexo B. Cada dia cresce uma vitamina a mais do complexo B, é incrível.
E as vitaminas lipossolúveis são a vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. A DEC, que a gente fala, que é o composto ADEC. Essas vitaminas são lipossolúveis. Essa a gente consegue armazenar por um tempo e ter uma reservinha para usar, tá? Os minerais, a gente pode citar como os principais, o ferro, zinco, cálcio e outros, cobre e outros. Para corredor, por exemplo, o ferro é importante? Qual é a função do ferro? É participar da hemoglobina. A hemoglobina vai levar oxigênio para a célula, então é fundamental. Uma mulher, que normalmente é mais comum na mulher porque tem perdas menstruais, que tem anemia, ela vai correr melhor? Não, não vai desenvolver tão bem, né? E de repente precisa retomar um consumo maior desse mineral. O zinco, o cálcio também é super importante, principalmente a gente faz esporte de impacto, vai ter que ter uma melhor deposição de cálcio nos ossos, mas é importante ter pela alimentação sim. Mas o mais importante quando eu falo para um paciente que ele precisa comer mais vitaminas e minerais ou de repente passa algum suplemento de vitaminas e minerais doutora, eu não quero engordar. Importantíssimo saber que vitaminas e minerais não contêm calorias. A função dele não é energética. Mas lembra que ele ajuda a regular o metabolismo? Isso quer dizer que se a pessoa consumir mais, vai funcionar bem e vai reservar mais. Então o metabolismo está funcionando bem. Então está tudo funcionando muito bem. Se comer mais, vai engordar. Então pode ser que a gente não tinha apetite porque de repente não tem a enzima e o cofator suficiente para girar o metabolismo. Eu tomo a vitamina, isso começa a funcionar bem, volta o meu apetite, eu começo a comer mais. Então pode ser que isso aumente o apetite, tá? Mas o nutricionista não pensa só em nutrientes. O nutricionista é um ser muito chato, que mais do que perguntar o que a pessoa come e quanto ela come, ela pergunta o como ela come, né? Então olha que dificuldade agradar o nutricionista. A gente pensa na qualidade e na quantidade, que foi o que a gente conversou até agora, mas pensa também em fracionamento, ou seja, aquela bendita história de comer de cada 3 em 3 horas. A gente já vai falar um pouquinho mais disso, o porquê que é importante. Eu acho que o nutricionista não tem que mandar ou falar, é isso que você tem que fazer. O nutricionista tem que explicar o porquê, que daí sim convence, senão não convence. A adequação, não adianta nada dar uma dieta que é de criança para uma gestante. Ou dar uma dieta que é de um corredor para um adolescente. Então isso muda, tem que ser adequada ao público. A harmonia. Então, além de tudo, o prato ele tem que ser harmonioso. Não adianta eu falar para a pessoa comer polenta com, vamos supor, um pão e um leite junto. Nossa, que coisa estranha. Então você fala que isso não está combinando, não tem harmonia, tá? Bom, mas é carboidrato, é proteína, não interessa os nutrientes, tem que ter harmonia no prato também. E o comportamento alimentar. O que é o comportamento alimentar? Eu não sei, eu não vou citar nomes, não existe, acho que ninguém aqui na plateia que faz isso, mas aquela pessoa que chega em casa, pega o pratinho e vai para a televisão. E come, e come. Opa, acabou o prato, pega lá mais prato. E come, e come. A novela tá boa hoje. E vai comendo. Quando você percebe, já foi muito mais do que precisa. Mastigar, não sei, para que eu tenho dente, né? Às vezes mastiga, 1, 2, engole, 1, 2, engole. Principalmente se for jogo. Né? Jogo de futebol é uma coisa assim super que dá um estímulo. É mais a cerveja. Nem precisa mastigar, né? Então o comportamento alimentar também é importante. A gente retoma aqueles velhos hábitos de sentar à mesa em família, comer, mastigar, ter uma alimentação mais harmoniosa em questão do convívio social. Isso também é uma alimentação saudável, tá? Isso eu pego muito no pé lá no Instituto da Criança, porque já está comprovado em artigos científicos que a família que come à mesa vai gerar crianças com menor propensão à violência, menor propensão às drogas. Isso é demais, né? E a cada dia que a gente tem é uma raridade desse comer à mesa. Então isso eu sempre pego no pé. Todo atleta, todo praticante de atividade física deve, primeiramente, ter uma alimentação saudável. Esse é o principal. O ponto de partida é ter uma alimentação saudável. Daí, a partir daí, a gente vai fazer as adaptações para o exercício, tá? Então, que se a gente não está no primeiro passo de ter alimentação saudável, a gente não pode dar o segundo passo, que é a alimentação para o exercício, para rendimento esportivo. Isso é importante ressaltar. E o que é uma alimentação saudável? Então, vamos lá. Mastigue bem os alimentos, procure comer não realizando outras atividades, né? Aquela pessoa que está com o livro, a televisão ligada e a esposa falando.
né? É lógico que ele presta atenção é no livro e na televisão, né? Não consumir líquidos durante a refeição. Esse é um mito. Na verdade, você pode consumir até no máximo 120 ml. Não é aquela porção de copo de suco que a gente pede no restaurante. Versão econômica do nutricionista. Compra um copo do suco e divide com o colega. Pronto, ótimo, já cheguei nos 120 ml. E ficou economicamente viável o almoço, né? Oi? Qual o motivo? Ele dilui sucos gástricos. Então, ao mesmo tempo que a gente mastigou bem o alimento, mandou ele para o estômago, ele está soltando ácido clorídrico, todas as enzimas, eu vou lá e lavo. Aí a digestão começa a ficar dificultada, tá? Agora, 1 hora depois, você já fez bem a digestão, aí pode ter. Porque 1 hora depois você já volta a tomar água, porque você tem que tomar água no dia, senão você não se hidrata, né? Não pode contar só com esses 120 ml das refeições para se hidratar, gente, que senão não vai dar certo. Frutas após a refeição, melhor ainda. As frutas podem ser trituradas no liquidificador em forma de suco ou pode ser a fruta para mastigar. Para paciente que tem muita ansiedade, eu prefiro que ela coma na forma de fruta mesmo, para mastigar e sentir que está comendo bem. Líquido, o cérebro não identifica tão fácil. Quando você mastiga, ele fala, nossa, ela está comendo muito, para, chega, né? Então é mais fácil para ter saciedade. Procurar alimentar-se a cada 3 horas. Por quê? A gente tem uma glicemia que sobe, então a glicose do sangue, lembra da glicose que eu mostrei a caricatura dela, né? Sobe a glicose no sangue após a refeição, ficamos um tempinho sem comer, ela baixa essa glicose. Quando ela chega aqui de novo, a gente come de novo e sobe. E essa curva glicêmica fica o dia inteiro. Se eu demoro muito para comer, onde que ele fica? Embaixo, 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 embaixo. Aí você vai começar a perder raciocínio, ter dor de cabeça, ter vários problemas que você não lembra que é a comida, né? No começo o corpo até dá um alarme e tal, sente umas dores no estômago, depois ele desiste de você. Fala, tudo bem, não quis comer, não come. E daí vai começar a dar dor de cabeça, começa a se irritar, daqui a pouco você está estressado, no trânsito, 5 horas, você fala, nossa, eu só almocei, né? Então, às vezes, a gente não percebe as reações do nosso corpo. É importante manter a glicemia, por quê também? O nosso cérebro, ele é chato, ele só come carboidrato. Nosso combustível do cérebro é glicose. Ele é bem chatinho para isso. Não é chato, a nutricionista ou o cérebro? Não, o nutricionista sempre ganha. O cérebro, ele só come carboidrato. Se eu não consumir nada, eu estou baixando essa glicemia, o cérebro dá apagão, ele desmaia, a pessoa cai no chão. Olha, será que ela comeu? Lembra que aí a gente lembra, né? Poxa vida, por que que cai? Porque o cérebro já fala, não consigo mais manter as funções, estou parando, parei. Aí deita a pessoa para ela ficar na posição estável, que é o mínimo de gasto de energia. Deus ajude que isso nunca aconteça com um atleta durante o exercício, né? Porque vocês já imaginaram desmaiar durante uma corrida, não vai dar certo, né? Bom, o importante é que para eu manter esse lanche de cada 3 horas, que é super difícil, que o nutricionista enche o saco e que não dá ideia de como fazer, é planejar. O planejamento é fundamental. Se eu planejo que vai ter lanchinho no meu trabalho, barra de cereais, bolacha integral, frutas secas, frutas oleaginosas como castanha, amêndoas, sementes, frutas naturais, lanche pronto e iogurte, tá lá a alimentação saudável. Eu não vou precisar sair na padaria e pedir um chocolate, pedir uma coisa que não é o que está na dieta. Ou então a coxinha que a tia do carrinho passa, fala assim, que é coxinha, uma torta, né? Aquelas tortas com massa podre. Você fala, poxa, eu já estou com fome mesmo? Tá aqui, o nutricionista falou que eu tenho que comer de cada 3 horas, vai esse mesmo, né? Então a ideia é planejar antes. Todo o segredo da alimentação saudável é planejamento. Quem segue rotina de treinamento aqui, de planilha? Tudo certinho, né? Na hora da alimentação, ninguém cuida. Estou ficando magoada. Né? Não, tem que ter uma rotina também. Eu falo que a alimentação se treina igual ao treino de corrida. A gente tem que treinar a alimentação também. Beber água. Então, no dia a dia tem que ter sempre uma garrafinha do lado, um copinho do lado, visível, para que a gente não esqueça que tem que beber água. Eu acompanhei um meio Ironman, daquele de Pirassununga, e tinha um atleta que eu achei muito legal. Ele pôs para apitar o relógio. Ele falou, a cada 20 minutos apita. Aí apitava a água, bebia água, porque ele não lembrava. E ele só lembrava quando apitava. Eu falei, tudo bem, é uma estratégia válida para um começo. A estratégia que normalmente eu falo para meus pacientes é, foi no banheiro fazer xixi, lava a mão e bebe um copo d'água. Essa água vai te gerar um novo xixi. Você lava a mão e bebe outro copo d'água. E assim você vai ficar o dia inteiro bebendo água, indo no banheiro, bebendo água no banheiro. O pessoal me xinga, o pessoal fica meio revoltado. Mas depois vicia e acostuma. E daí você não consegue mais ficar sem a água.
Consumo ideal é individualizado. O pessoal fala por média 2 litros. Mas por quê? A gente coloca cerca de 30 ml por quilo de peso. Se a gente colocar um homem médio de 70 quilos, dá uns 2.100 ml. 2.100 ml, 2 litros. Lembrar que suco de caixinha, tem que tomar muito cuidado. Porque suco de caixinha às vezes é néctar. Ele não é suco, tá? Quem tá depois no YouTube, coloca lá Lenícia no YouTube, vai ver que tem um vídeo meu que chama Armadilhas do Supermercado. É super legal, porque eu falo que existe o néctar, que é o quê? Açúcar com água e um pouquinho de fruta, mas o principal dele é açúcar, tá? E existe o suco de fruta integral da fruta, esse é suco mesmo, tá? O suco de fruta, ele hidrata sim, mas ele, se a gente imaginar que ele tem vários componentes sólidos ali junto, a gente fala, não é uma água tão disponível para a reação química. Ela é uma água que eu vou ter que tirar os outros componentes sólidos, meio que filtrar aquele suco e ver o que é a molécula de H2O que dá para eu usar para reação química. Se organize para ter em casa os produtos saudáveis. Se entrar porcaria em casa, ninguém compra nada para jogar fora. Compra para comer. Tem aquela desculpinha, que é para o meu filhinho mais novo. Isso é desculpinha. Daqui a pouco tá a pessoa comendo bolacha recheada. Ele abriu, ele não comeu. Né? É sempre assim. Então tem em casa produtos saudáveis que as crianças também agradecem, né? Elas vão crescer mais saudáveis. Vai comer uma porcaria? Não estou falando que todo mundo aqui é santo, nunca vai comer nada. Vai comer uma porcaria? Vai lá na padaria, compra a porcaria, volta para casa sem nada. A hora que você quiser comer de novo, você vai ter que ir lá, vai dificultar o processo, né? Tem que comer? De vez em quando vai lá e merece, vai lá e come. Mas não traz para dentro de casa o inimigo, tá? Se a dispensa estiver abastecida com produtos saudáveis, fica mais fácil ter uma alimentação saudável. Vamos ver então o que é o cardápio básico saudável, fechando tudo. Café da manhã, leite ou iogurte desnatado, pão ou torradas integrais, fruta ou suco. O que a gente tem aqui? Elementos de quais grupos? Do grupo da proteína, do leite e iogurte, dos carboidratos para pão e torradas, vitaminas e minerais que estão presentes nas frutas ou nos sucos. Lanche da manhã, a fruta, uma frutinha. Poxa vida, mas você falou que tinha que comer 3 horas, eu achei que era uma refeição. Não, só uma frutinha já dá, tá? Almoço, salada, folhas, verduras, legumes, cru, refogado, a vapor, do jeito que quiser. Aqui eu não estou falando nem de quantidade, porque se eu falar de quantidade tem que ser individualizado. Eu estou falando de um modo geral para a gente ter as porções do dia contempladas, tá? Se eu comer só uma fruta, tudo que o corpo é uma balança. Se eu como de mais uma coisa ou de menos uma coisa, no final do dia essa balança não está funcionando. Se eu comer só a fruta de manhã, eu perdi uma oportunidade de ter leite. Quando chegar no final do dia, eu não tenho as 3 porções diárias de leite. Então eu perdi uma oportunidade boa. Eu vou colocar o leite depois do almoço? Poxa, não era para ter o leite depois do almoço. Eu estou colocando depois do almoço porque de repente eu faltou ele de manhã. Então tem que tomar cuidado com a balança final do dia de número de porções, tá? Almoço, salada. Lembrar que a pirâmide alimentar, quem já viu uma pirâmide alimentar? Então vamos relembrar ela. A base é o quê? Carboidrato. Não é salada. Calma. Carboidrato, que eu vou falar sempre bem dele aqui. A carboidrato, que é a base, que é a energia. O segundo degrau é carne? Não? Não é não! É salada, é folhas. Tem folhas, verduras, legumes e frutas. Esses são o segundo degrau. Mas no self-service, o que a gente faz? Primeiro a carne, depois a outra carne. Essa carne tá boa, né? Aí depois sobrou um espacinho, vamos lá pôr uma folhinha de alface. Tá bom, né? Então a gente esquece essa ordem da pirâmide. A gente tem que comer mais salada, tá? Até mesmo porque, gente, que é justo, né? Ela ocupa um espaço danado no prato. Salada, se a gente for pegar, ela até é espaçosa. Então ela merece aí pelo menos meio prato de salada reservado para ela. Bem colorido, tá? Carne magra, então peixe, frango, carne de boi, a carne que preferir. Até carne de porco pode entrar? Pode, não tem problema com a carne de porco. Pode ter carne de porco. Desde que eu escolha as magras. Por quê mesmo? Aquela bendita daquela gordura, 1 grama, 9 calorias, né? Vocês não vão esquecer, né? Cada 1 graminha ali está contando. Arroz, feijão, os grãos em geral, batata, mandioca, farinha e farofas, purês, isso entra como carboidrato. Às vezes a gente pega muita salada. Então na salada eu pego o grão de bico, batata, uma mandioquinha. Nossa, peguei uma salada maravilhosa. Tudo isso é carboidrato, isso não é salada. Não estou contando isso daí como salada, tá? Tomar cuidado com essas pegadinhas. Para complementar a salada, pega um pouquinho de ovo de codorna, que é proteína.
Lanche da tarde. Eu posso entrar com 2 lanches da tarde, desde que eles tenham carboidrato, proteína e vitaminas e minerais. Então eu posso fazer o primeiro lanchinho da tarde às 3 horas, uma frutinha. O segundo lanche da tarde às 18, horário crítico de fome. 18 horas, o entardecer, dá aquela vontade de comer porcaria. Sempre. Principalmente se eu não comi nada às 3, aí piora a situação. O que eu vou comer? Lanche com carboidrato e com proteína. Isso dá uma segurada legal, tá? Acreditem em mim. Testem em casa depois. Eu posso colocar o recheio que eu quiser. Então, eu posso colocar um peito de peru, que é proteína. Eu posso colocar um queijo branco, que é proteína. Posso colocar margarina? Posso. Só não fizer aquele negócio de margarina que vaza para fora, né? Requeijão é uma coisa que eu consumia muito, vou ser sincera. Mas eu dei uma diminuída. Mesmo o light, ele tem muita gordura. Eu comecei a perceber que depois que eu comia o meu café da manhã com requeijão, eu sentia sede. E tem muito sódio também. Então, mesmo o light, ele tá terrível. Em compensação, a gente melhorou a qualidade das maioneses nossas. Então, já dá para, de repente, trocar por um tipo de maionese, por exemplo, que não tenha tanta gordura. Não vou fazer propaganda. Oi? Queijo cheddar é mega gorduroso. Os mais amarelos, mais gordurosos são. Então, o queijo cheddar, você imagina como que é. Ele parece uma cenourinha, né? De tão laranja. Então, os queijos... Quer fazer uma dica? Assim, ó, coloca o queijo no forno, ele derrete e vê o tanto de gordura que tem. Aí você toma coragem para largar ele. Eu sou a defensora mega de leite desnatado. Por quê? Já está comprovado que o melhor suplemento esportivo é leite desnatado. Ele tem aquele chamado whey protein, sabe? Whey protein... Eu suplemento com whey protein, por exemplo. Então, o suplemento do whey protein, ele é a proteína do soro do leite, né? Extraída e colocada. Só que às vezes é um excesso, às vezes não precisa de tudo aquilo. Além disso, o leite, por ele mesmo, o cálcio dele, tudo, ele é melhor absorvido e ele tem vários fatores que hoje estão se estudando, que protege contra câncer, diminui a adiposidade. Hoje só se fala bem de leite. Não precisa ser a quantidade através de uma suplementação de whey protein. Estou vendo que você botou carboidrato no jantar. Eu não como carboidrato no jantar, né? Então, isso é um mito, né? Na verdade, o mito do carboidrato no jantar é o seguinte: carboidrato é uma das coisas mais gostosas da vida. Tudo que é gostoso tem gordura e carboidrato, né? E o carboidrato, por ser muito gostoso, a gente acaba abusando no jantar. Se a gente comer muito carboidrato no jantar, realmente vai engordar. Eu sempre brinco que aqui eu não estou falando de quantidades, mas tem uma quantidade também. Mas tem uma quantidade pequena de carboidrato no jantar, não vai ter problema. Mesmo porque você vai dormir a noite inteira. Principalmente quem vai correr no dia seguinte de manhã, né? Aí é outra coisa. É que esse cara não corre, né? Na verdade. Não, mas não engorda. O que engorda é comer mais do que você gasta. Vou falar um negócio que isso daí é só nutricionista que sabe, ó. De primeira. Para engordar 1 quilo, eu tenho que consumir a mais do que eu preciso 7.700 calorias. Fala, caramba, é difícil engordar, né? Faz as contas do Big Mac aí. É difícil. Agora, eu consigo engordar em um dia 1 quilo? Não consigo. Não consigo. Mas no fim de semana consegue. Não consigo. O que eu vou ter? Retenção de líquido. Isso aí na balança muda. Mas aumentar 1 quilo de gordura em um dia, eu não consigo. Porque eu tenho que ingerir pelo menos 9.000 calorias, ninguém consegue. Tá? Perder a mesma conta. A matemática... Então, pode perder água. Eu já consegui que um paciente meu, em 2 semanas, perdesse 7 quilos. Retenção de líquido. Água. Às vezes vai água e músculo, tem que tomar bastante cuidado, né? Porque daí vai água, músculo, saúde, vai tudo perdido. Bom, vamos chegar na parte do cara que corre. Afinal de contas, é para isso que a gente veio aqui, né? Chega de falar de dieta saudável. O que é mais importante antes das refeições? Antes dos treinos e competições? Carboidrato. Vocês agora vão começar no mantra carboidrato. Carboidrato antes, carboidrato durante, carboidrato... Eu vou sempre falar do carboidrato. Por quê? Lembra que eu falei que o carboidrato é combustível? Então, ele é super importante. Cerca de 2/3 a 3/4 das refeições antes do exercício tem que ser de carboidrato, tá? Ele é o combustível necessário. Ou seja, se eu não consigo comer nada antes de treinar, não consigo, não vai, eu tenho que treinar em jejum. Eu começo a treinar a minha alimentação, porque eu nunca vou deixar um atleta treinar em jejum. Eu vou treinar a alimentação dele, que eu consigo mudar isso.
com carboidrato. Eu não vou começar isso com uma proteína ou com uma gordura. Eu vou começar isso com carboidrato, tá? E por que a banana é tão famosa? Você falou que frutas são fontes de vitaminas e minerais, né? E a fruta, como pré-treino e tal. Porque a banana é a que mais tem carboidrato, né? Banana é top de carboidrato, é prática, é rápida, então a banana é legal como fonte de carboidrato pré-exercício. Ah, mas ela tem potássio também, mas o principal dela é ter carboidrato. Por isso que o Gustavo Kirten usava banana, né? Para jogar, ele comia banana, por conta do carboidrato. Durante, eu já chego no durante, mas ele é importante também durante. O carboidrato vai fornecer combustível tanto para o nosso cérebro continuar funcionando, né? Como também para a atividade física. E o que não pode comer? Então, alimentos gordurosos, manteiga, margarina, queijo gordo, óleos das saladas, isso tudo vai dificultar a digestão. Vocês lembram o tamanho da molécula de gordura? Eu mostrei a foto delas para vocês hoje. Ela é enorme. Para eu digerir isso, demora. Então, isso vai parar no estômago. E eu não quero que o meu alimento pare no estômago na hora que eu estou correndo, porque isso vai fazer com que ele volte, né? Não, ele não pode voltar. Então, o ideal é que eu coma coisas leves. Evite alimentos com muita fibra. Bagaço de fruta, por exemplo. Super saudável fibra, mas o momento de antes do exercício não é legal. A fibra, ela vai parar no estômago também. As farinhas, se tiver muita fibra, não é legal. Bom, durante os treinos. Isso daqui eu quero falar principalmente para quem vai correr a meia maratona nesse domingo. Durante um treino ou durante uma corrida que dure até 1 hora, se eu estou bem abastecido de antes, eu preciso só tomar água. Depois de 1 hora de exercício, eu já acabei com o meu combustível, tá? Eu já estou zerada no tanque e eu já vou precisar de uma suplementação de carboidrato. Uma das formas mais fáceis para corredores, para a gente colocar esse carboidrato durante o treino, durante uma competição, são os sachês de gel que a gente vê em todo lugar, né? Esse sachê de gel, ele é para ser utilizado no primeiro quilômetro? Você demora 1 hora para correr 1 quilômetro? Não, né? Então, não é para ser utilizado no começo, é para ser utilizado depois de 1 hora de prova. Ainda assim, depois de 1 hora, se você não for terminar em 1h05, né? Se for terminar 1h05, tudo bem. Mais 5 minutinhos, você aguenta. Depois tem uma recomendação? Tem. A cada 40 minutos, 20 a 40 minutos, dependendo da pessoa, tem que estar um novo sachê. E ele não é agradável. Tem que ser com água, né? Tem que ser com água. A minha dica que eu dou sempre, que é uma coisa que eu descobri, né, by myself. Eu pego um copinho de água gelada no poço de água, grudo o sachê de gel no potinho, porque o sachê vem aqui, né? Ele normalmente está quente, horrível. Então eu grudo ele no copinho de água gelada e corro um pouco. Ele esfriou um pouquinho, aí eu tomo água. Eu já tenho garantida que a água está aqui. Por que acontece? O pessoal, deu 1 hora. Bom, deu 1 hora, toma o gel. Cadê a água? Ih, agora não tem água. Poço de água é daqui 3 quilômetros. Não dá para fazer isso. Então você garante, então é por volta de 1 hora, mas você tem que ter garantida a sua água. Depois do treino, o que eu preciso? Carboidrato. E proteína. Cadê a gordura? Cadê a gordura? Esse cara tá magro pra caramba, cadê onde você tá vendo a gordura? Gente, precisa de carboidrato sim, porque até o nosso sistema imune funciona à base de carboidrato. Se eu não comer carboidrato, ele vai cair. E eu vou achar que eu treinei muito forte, por isso que eu fiquei gripado, mas é porque não comeu direito, tá? E precisa de proteína para recompor a fibra muscular. Então aí vem a dupla legal. Agora eu vou dar parabéns, assim, oficial para a Corpore, que coloca um lanchinho que tem carboidrato e proteína pós-treino em algumas corridas. É a única corrida que tem. Às vezes tem os iogurtes, que é proteína, né? Então esse daí... tem umas corridas que teve. Olha lá, exemplo prático agora para o corredor. Corrida às 8 horas da manhã. Eu vou tomar às 6 horas da manhã um suco de fruta, natural, coado, né? Porque não pode ter a fibra. Uma fatia média de bolo. Poxa, Nutri, pode bolo. Na hora que Nutri boazinha, bolo caseiro, tá? Não é bolo comprado no tá? Imediatamente antes. Olha lá, isso aqui é 6 horas porque eu moro longe. A largada é às 8, mas eu moro longe. Isso acontece muito. No caso, 6 horas até às 8 horas que é a largada, já passou muito tempo. Então, imediatamente antes, eu posso até colocar um carboidrato de álcool. Opa! Mas você falou que era só depois de 1 hora, mas aqui ele está entrando como alimento pré-treino. Lembrar que isso é
treinável durante os treinos. Tem que ser observado os treinos, porque senão isso aqui pode dar hipoglicemia de rebote. Você começa a correr, caiu, não tem mais combustível, tá? Pode acontecer isso. Então, isso tem que ser observado para cada atleta. Ou eu tomar bebida esportiva, que já tem o carboidrato, já reidrata tal, e já tomo. Ou uma banana, uma banana também pode ser. 9 horas, acabei, eu fiz os meus 10K lá, que era da corrida, em 1 hora, 9 horas eu acabei. Eu vou comer um sanduíche com 2 fatias de pão de forma, uma fatia de queijo branco, peito de peru e a bebida esportiva ali. Ou seja, eu estou reidratando, comendo carboidrato e como proteína. Isso quer dizer que eu não preciso comer mais nada durante o dia inteiro? Não. Meio-dia, almoço. Pode almoçar, tá? Aí tem almoço que pode ter salada, que pode ter... que feijoada. Pode ter salada, pode ter arroz, feijão, pode ter tudo, tá? Um treino que às 4 horas da tarde muda um pouco. Por quê? Eu tenho que já me preocupar no almoço. Almoço, tomar cuidado com o feijão, não colocar muito grão, colocar mais o caldo, colocar o arroz e uma carne magra. Para quê? Para ser de fácil digestão, tá? E eu coloco uma fruta de sobremesa sem bagaço, sem casca. Mas Nutri, cadê a salada desse prato? Tá meio desbalanceado. Eu falei que cada caso é um caso. Se eu comer muita salada aqui, vai dar problema de ter excesso de fibras lá na hora do treino. Às 3 horas da tarde, um copo de suco de fruta e 4 bolachinhas maisena. Por quê? Isso é fácil absorção, tá? Ele não tem fibra, é rápido, é carboidrato. E daí eu já vou treinar às 16. Acabou meu treino, pão francês com queijo mussarela. Poxa, queijo mussarela, né? É até que tem gordura. Pós-treino não tem problema. E entra um copo de vitamina de frutas, que pode até ser com leite integral. Poxa vida, né? Entra aí. E depois entra o jantar completo às 19. Só últimos lembretes. Manter sempre a alimentação saudável, não testar nada no dia da competição, nem o tênis, e sempre consumir alimentos higienicamente seguros. Não adianta deixar o pão com queijo branco no carro e comer depois, ele estragado, tá? A hidratação, só o que a gente já falou, a água repõe, o soro caseiro é o ideal, e inventar a bebida esportiva que tem os docinhos. A cafeína, ela tem um efeito diurético, por isso que eu falei que tem que tomar cuidado, porque ela favorece a eliminação de líquidos do corpo. Então, se eu for me hidratar, já a cafeína é legal, o dia anterior eu vou tomar só chá verde, chá mate e vou tomar café. Eu vou estar desidratado para o dia da prova. Irritantes, como suco de laranja, suco de limão, dependendo da pessoa, ela tem uma intolerância gástrica e daí ela vai se sentir mal. Não vou falar nada da cerveja. Tá proibido de falar de cerveja. Não, mas todo treino técnico pergunta. E a cerveja realmente é bom depois do treino? Melhora a reidratação? A cerveja tem cevada, tem carboidrato. Então a cerveja ajuda porque ela tem carboidrato, ela ajuda porque tem água, mas ela tem álcool. Esse álcool favorece a desidratação, tá? 2 horas antes do exercício já começar a se hidratar. Importante é já estar hidratado, tá? Sempre. E a partir de 1 hora de exercício, ir bebendo líquidos a cada tempo de exercício. Essa daqui é como se hidratar a cada 15, 20 minutos de exercício. Dicas para meia maratona, não testar nada novo. Então, não é porque eu falei hoje que vocês vão testar domingo. Esqueçam isso, deixa para testar depois. Planejar a alimentação sempre, não só a alimentação saudável, mas a alimentação pré, pós, durante e pós-treino. E preocupar sempre com a hidratação, com carboidrato a cada 30, 40 minutos. Conclusão, a alimentação, ela não é o que faz o grande atleta, mas ela é o que derruba o grande atleta. Se eu não cuido da alimentação, esse atleta está triste, né? Aumenta o rendimento, diminui o desgaste, melhora a recuperação e melhora o resultado. Quem sabe um dia a gente chega lá, né? Vamos um pouquinho lá. Isso aqui é só para falar um pouco da Nutri for Life. Eu agradeço a todos que vieram aqui nesse dia. Desejo uma alimentação sempre saborosa, nutritiva, que adequa ao peso. Treina bastante e pinta um pódio lá na Corpore, tá bom, gente? Obrigada. Sou eu mesmo, não é montagem. Os contatos, gente, tá aqui. Qualquer coisa. Troféu era de verdade, né? Você viu? Joia. Obrigada. Obrigada.